Olá, meus amigos, graça e paz, aqui é o Maikson Rodrigues, você está no meu canal e dessa vez vai ser um vídeo bem diferente porque eu tenho uma mensagem que talvez é a mensagem principal que eu vou apresentar nesse canal. Por isso eu peço que você já sabe o que fazer, né, com relação a ajudar o canal, dar o like, se inscrever, compartilhar, comentar. Então, você podendo fazer isso, show de bola, eu te agradeço. Mas eu quero agora focar na mensagem que eu tenho para transmitir. Eu vou me servir aqui de um cubinho. Esse cubo eu recebi de presente de um missionário lá na Amazônia, lá em Manaus, onde ele me viu evangelizando os ribeirinhos, e Deus tocou no coração dele de me presentear. E ele falou para eu levar esse legado. E esse cubinho ficou um tempo guardado, né? Mas agora eu estou disponibilizando no canal e utilizando do cubinho, do cubo evangelístico, né? O EvangeCube. E a gente vai agora compartilhar através dessa ferramenta, né, tão simples, a palavra de Cristo Jesus, o Evangelho da Salvação. Então, preste atenção agora. Vamos então, sem mais delongas, para o vídeo de hoje. Eu queria falar primeiro que o Evangelho, a boa notícia da salvação em Cristo Jesus, começa falando sobre Deus. E Deus é um ser infinito, um ser que não pode ser visto com os olhos naturais. Deus é o Criador. Deus é o Todo-Poderoso. O poder de Deus e o amor de Deus construíram tudo que você vê nessa criação. As montanhas, os mares, as praias, enfim, as plantações, as vegetações, os animais, tudo que você vê de belo, tudo que você vê de perfeito, reflete um pouco da glória de Deus. A palavra de Deus vai dizer em Salmos 19 que os céus proclamam a sua glória e o firmamento as obras de suas mãos. Deus é todo-poderoso, Deus é o Criador, e Deus criou como coroa da sua criação o ser humano. Mas infelizmente, no Jardim do Éden, o ser humano pecou contra Deus. O ser humano estabeleceu um relacionamento errado com Deus, porque isso é o pecado, é um relacionamento errado com Deus. Deus deu uma ordem, uma palavra simples para que o homem obedecesse, tanto Adão quanto Eva. Não comam daquele fruto específico, porque comendo este fruto, certamente vocês vão morrer. Mas eles não creram na palavra de Deus, eles desobedeceram a palavra de Deus, e o pior, permitiram que o orgulho os conduzisse nesse relacionamento com Deus. E não tem como você ter relacionamento com Deus se achando superior a Ele ou não confiando nele. Essa desconfiança, por influência da serpente, que era nada mais, nada menos do que a manifestação ali encarnada do próprio Satanás, que tentou a mulher e o homem, e ambos comeram do fruto, essa tentação gerou o pecado que introduziu-se no mundo. O mal já existia antes da queda do homem, mas esse mal passou a habitar também no interior do homem. A partir de Adão e Eva, todos foram criados e formados e gerados no pecado. Todos já nascem separados de Deus. A Bíblia vai dizer em Isaías que o pecado faz separação entre nós e Deus. O pecado nos separa de Deus. E aí, Deus, na sua infinita misericórdia, na sua graça soberana, Deus nos amou. A Bíblia vai dizer em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Filho de Deus foi concebido pela Virgem Maria, por obra do Espírito Santo. O Espírito Santo engravidou Maria, concebeu Jesus, e Jesus nasceu, e Jesus viveu entre nós uma vida perfeita, em plena santidade, exalando amor, vivendo uma humanidade que nenhum ser humano pôde viver nessa terra, e expressando a glória de Deus, amando, servindo, cuidando, ensinando, falando sobre o reino, recebendo as crianças, acolhendo os pobres, ressignificando histórias, sendo uma luz no mundo. Mas ainda assim, sofreu perseguição, oposição, foi condenado após ter sido acusado injustamente, preso, foi condenado, padeceu sob Pôncio Pilatos e foi condenado então
a crucificação, que era a punição, a pena prevista na lei romana naquela época. Lembrando que Israel foi onde Jesus viveu e estava já esse país, essa nação debaixo do Império Romano. E aí Jesus sofre o castigo romano, Jesus é crucificado, e ele faz isso não por uma questão política, não por uma questão ideológica, não por uma questão humana meramente, por uma questão de um comportamento social. Não, ele faz isso, na verdade, para receber um castigo que está muito além daquilo que o homem pode imprimir no outro. É o castigo que nos traz a paz. Ele morreu sem pecado, para carregar na cruz os nossos pecados. Jesus morreu por você. Jesus carregou na cruz o meu e o seu pecado. Ele não tinha pecado. Ele não merecia a morte. Ele não merecia sofrer. Mas ele nasceu para isso, para sofrer e morrer por nós, para carregar a nossa culpa, carregar o nosso fardo espiritual. Nós estávamos distantes de Deus e foi o sacrifício de Jesus Cristo que nos deu a possibilidade de nos reaproximarmos de Deus. Ele fez isso para nos reconciliar com Deus. Ele fez isso para nos salvar dos nossos pecados, da ira de Deus e da morte e do inferno. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus Cristo. E por suas chagas, por suas pisaduras, pelos seus machucados, pelos seus sofrimentos, por sua dor, nós fomos curados. E a morte de Jesus foi para justamente nos dar vida, possibilidade de libertação das cadeias do mal, do império das trevas, para que nós possamos ter acesso livre à presença de Deus. Ele morreu por mim, ele morreu por você, porque ele nos ama. Foi uma morte sacrificial para nos salvar, para nos libertar do império do pecado. E essa morte fez com que ele depois passasse por um processo de sepultamento. E então ele ficou lá sepultado por 3 dias. E a morte celebrando o seu domínio sobre o Filho de Deus. E os demônios e os anjos caídos todos. E o próprio diabo achando que já tinham derrotado o Senhor da Glória. Quem é esse homem? Não, ele não desceu da cruz, ele não salvou a si mesmo, ele morreu, ele sangrou, ele clamou e ele perdeu a batalha. Só que depois de 3 dias, meu amigo, depois de 3 dias, ele ressuscitou. E essa é a grande notícia do Evangelho. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele venceu a morte. Ele venceu o inferno. Ele venceu os demônios. Ele venceu o pecado. Ele venceu toda a oposição que se levanta contra o ser humano. E agora o ser humano tem livre acesso, pelo sangue de Jesus, à presença do Pai. O véu que separava o homem de Deus se rasgou e Jesus Cristo se tornou o mediador entre Deus e os homens. Ele é o Messias, ele é Cristo, o Messias, o ungido, o escolhido, o Salvador. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu o inferno e ele ressuscitou dos mortos. E agora nós só podemos chegar a Deus por meio de Jesus. E agora nós temos, através de Jesus, livre acesso ao próprio Deus. O homem que estava separado de Deus por conta do pecado, o homem que não podia chegar até Deus, agora o homem tem acesso livre pela fé em Jesus. O homem é aceito como filho por adoção, o homem é justificado, o homem é perdoado de todos os seus pecados, o homem é reconciliado com Deus. O homem, pela fé, se torna filho de Deus. Pela fé, esse homem agora tem paz com Deus e comunhão perfeita com Deus. Basta se arrepender dos pecados. Basta confiar em Jesus para a salvação. O arrependimento e a fé é a base, é o fundamento. E quando você crê em Jesus, se arrepende dos pecados e você recebe o Espírito Santo, através do batismo também você vai ser introduzido no reino de Deus, sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
você passa a pertencer à família de Deus. E agora, a decisão está para você. O Senhor quer te salvar. Ele te chama para uma nova vida, para viver um novo tempo, para viver na presença dEle, em comunhão com Ele, desfrutando de quem Ele é, participando da vida da comunidade dEle, vivendo o amor, o perdão, a misericórdia, a generosidade, a santidade, a alegria, a provisão, o livramento, o descanso, até mesmo as tribulações, mas sempre com a garantia de que Ele está conosco e Ele nos ajudará em toda situação. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Mas a decisão não é minha, ela é sua nesse momento. Você pode receber Cristo no seu coração como o Senhor da sua vida, como o seu Salvador, ou você pode rejeitar essa palavra, rejeitar essa mensagem e não receber Cristo como seu Salvador e Senhor. Mas caso você receba nessa hora e você confesse que Jesus Cristo é o teu Senhor, porque Ele é o teu Salvador e morreu por você, e agora Ele pode sim reinar sobre você, você vai apenas seguir esse caminho, o caminho do Evangelho. O teu coração será renovado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo viverá em você e governará sobre você, e Ele vai usar a Bíblia, Ele vai usar a oração, Ele vai usar a própria igreja, e Ele vai te enviar para anunciar essa mensagem em todo canto da terra. Essa mensagem precisa ser espalhada por todo o mundo. Mas para você permanecer firme, você vai precisar ter comunhão com Deus, e ela vai acontecer pela leitura da palavra, pela oração, pela comunhão dos santos na igreja e também vivendo, praticando a obediência missionária de evangelizar, de compartilhar esse evangelho com outras pessoas. E com essa palavra final, eu quero encerrar esse vídeo convidando você a receber Cristo pela fé e aceitar o senhorio dele sobre sua vida. Abrace quem Jesus é. Abrace quem Deus é por meio de Jesus Cristo. Seja salvo, seja liberto de toda maldição do pecado. Seja livre para viver na presença de Deus e ter uma nova vida, uma humanidade restaurada pelo Filho de Deus, o homem perfeito que deu a sua vida por nós. É isso. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com outras pessoas e comenta aqui o que você achou dessa ferramenta, né? Uma ferramenta de evangelização, mas muito mais do que isso, mais importante do que a ferramenta é a mensagem do Cristo Jesus, que foi crucificado, depois foi sepultado, mas ao terceiro dia ele se revelou como o Filho de Deus, o ressuscitado, aquele que nos dá vida e vida em abundância.